Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase assim: olha, cuidado com o que você fala, as palavras têm poder. E realmente as palavras têm poder. Mas você já parou para pensar que você pode utilizar esse tal poder das palavras diariamente de uma forma inconsciente e o pior, muitas das vezes de forma negativa? Pois é, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do poder das palavras e a nossa forma de utilizar no cotidiano de forma inconsciente. Mas antes, eu vou utilizar o poder da minha palavra para fazer uma coisa que eu sempre quis vontade de fazer e vou fazer agora. Roda a vinheta. Pois é, pessoal, tirando brincadeiras à parte, antes de qualquer coisa, eu quero deixar um recado para você que está assistindo esse vídeo. O nosso curso de bioenergia ele está com as inscrições abertas. Estou gravando esse vídeo hoje, é dia 18 de dezembro de 2021. E o nosso curso está programado para iniciar no dia 11 de janeiro de 2022. Então, se você estiver assistindo esse vídeo após essa data, entre em contato com a gente para saber as próximas turmas ou acesse nosso site www.igorventura.com, que lá tem todas as informações do curso, próximas turmas e também dos outros atendimentos, tá bom? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Pessoal, é muito engraçado. A gente utiliza algumas coisas no nosso dia a dia, né, muito voltada para o sistema de crença. E esse lance da palavra, eu penso que a gente utiliza também como um sistema de crença, mas na verdade a gente não para analisar realmente como as coisas funcionam. Quer ver uma coisa? A gente utiliza essa questão do poder da palavra normalmente em algumas situações. E são situações normalmente muito superficiais e muito agudas também. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, se uma pessoa falar para outra assim: eu acho que você deveria jogar na loteria, quem sabe você não ganha, né? E aí outra pessoa fala assim: nossa, tomara, que as palavras têm poder. Ou uma pessoa está com alguma dificuldade, um problema de saúde, e a gente fala que vai melhorar, tomara que se melhore, você vai ficar bem, aquela coisa toda, joga aquela energia positiva, aquela carga positiva através da palavra. A pessoa fala: não, vamos falar sim, porque a palavra tem poder. A gente normalmente utiliza dessas duas formas. Mas você parou para analisar que a gente pode utilizar também no nosso cotidiano sem a gente perceber e muitas das vezes de forma negativa? Realmente eu estava fazendo essa reflexão e eu cheguei no conteúdo desse vídeo. Veja bem, quando a gente faz dessa forma, né, todo mundo está acostumado a fazer, vamos, por exemplo, trazer o olhar da pessoa que está passando por um problema de saúde. Você vai ao médico, tem um determinado problema de saúde, você vai ao médico. O médico pega seu exame, olha, por mais que a situação seja crítica ali, ele tem duas formas de abordar aquilo ali. Realmente fala, olha, pelo que eu tô vendo aqui, a situação não tá muito boa não. Você não tem muita chance, não tô com esperança, eu acho que, não sei, vamos tentar fazer o tratamento aqui, mas eu acho que não vai surtir muito efeito não. Como que aquela pessoa, o paciente, sai daquela situação? Você acha que a doença dele vai melhorar ou piorar? Só com a forma do médico falar. Aí você vai e pega um outro médico que olha assim, e por mais que a situação esteja ruim e muito complexa, ele fala: não, você vai ficar bom sim, você vai se curar. Só você fazer tudo que eu estou passando para você fazer aqui, faz o tratamento direitinho, você tem todas as capacidades de se curar assim, você vai ficar bem, você vai voltar aqui depois, vai me agradecer, a gente vai comemorar. Ou seja, são duas formas de a gente abordar a situação, uma positiva, outra negativa, e que surte efeito, né? Quando o médico positivo ele coloca essa carga de otimismo, por mais que ele veja que a situação está grave, mas ele planta no paciente ali, no inconsciente do paciente, uma carga geradora de coisas boas, de positividade, de energia positiva. Isso vai fazer com que ele, mesmo que de forma inconsciente, gere cada vez mais capacidade, ou para ele de repente se dedicar mais ao tratamento, não ficar tão cabisbaixo, não se entregar a um processo emocional de tristeza, de depressão, que mesmo que aquela doença não se cure efetivamente, que não tem uma cura, por exemplo, mas ele vai conseguir pelo menos fazer esse percurso do tratamento ou até o final do tratamento de forma muito mais feliz, satisfatória. Ou seja, ali o médico tem um papel importante sim, quando ele vai conversar com o paciente. E trazendo para o nosso mundo aqui, o nosso mundo real, do cotidiano, a gente também, no dia a dia, com pequenas palavras, a gente está sempre alfinetando os outros. E o pior de tudo, além da gente alfinetar, ainda vem junto um processo de julgamento. Ou seja, a gente, além de utilizar uma palavra de forma negativa, essa palavra negativa vem junto de um julgamento. Olha quanta coisa ruim nesse processo. Quer ver um exemplo bem simples? Você encontra uma pessoa
que você não vê há algum tempo. Isso já aconteceu com todo mundo, eu tenho certeza que já aconteceu com você, ou você já presenciou isso em algum lugar, ou se de repente você mesmo já não fez, né? Você encontra uma pessoa, olha pra ela e fala, nossa, como você engordou, né? Ou nossa, como você tá magra, nossa, como você tá velha, como envelheceu, né? Sempre tem esse... E é engraçado que essas questões, elas vêm sempre com um sorrisinho, com um ar de, nossa, de leveza, de, apesar de ser um espanto e de estar falando uma coisa ruim, tem um ar para tentar amenizar um pouco a situação ali. Mas você sabe por que aquela pessoa de repente engordou? Você sabe como aquela pessoa, ela se relaciona com o corpo dela? Como que ela se relaciona com a questão peso na vida dela? Ou, de repente, ela pode estar passando um processo muito mais grave que acabou afetando esse descuidar do corpo. Enfim, a gente não sabe o que acontece com as pessoas, a gente não sabe da vida das pessoas. Então, às vezes, a gente chega e fala uma coisa de forma automática, achando que tá, né? Não sei nem qual a intenção da pessoa falar isso. Chegar, nossa, como você engordou, né? E fala com cinismo, né? E o mais engraçado que, normalmente, essas pessoas que fazem isso, trazendo pro olhar do gordinho, a própria pessoa também tem um sobrepeso. E olha que interessante como funciona o mecanismo da nossa mente, como nós somos, né, interessantes nesse sentido. A pessoa que falou aquilo ali, ela tem um processo também de não se assumir com o seu corpo, ela não se entende, ela não consegue se reconhecer ali, ela tem essa dificuldade do excesso de peso também, e por ela não conseguir dar conta dela mesma, porque não quer fazer esse olhar para dentro, de se conhecer, de se entender e resolver aquela questão que atrapalha ela, é muito mais fácil que atacar um outro, né? Colocar um outro no mesmo nível de insatisfação que ela tem, ou seja, no nível de excesso de peso. Então é muito mais fácil, ela se sente mais confortável quando ela encontra alguém que era magro, ou então ela percebeu que engordou, é muito mais confortável para ela ter aquela pessoa ali, porque ela reconhece no outro aquela mesma dificuldade que ela tem. Então aquilo para ela, de certa forma, acaba trazendo até um ar de satisfação, de tipo, do pensamento pode ser assim, só eu que tô assim. E às vezes ela acaba até se comparando, acho que ela tá um pouquinho mais do que eu, inclusive. Eu tô um pouquinho melhor do que ela. Olha que coisa louca que a gente acaba criando e atingindo o outro por conta de disfunções que nós temos e que nós não paramos para poder analisar, perceber e resolver internamente. Então, toda vez que a gente faz esse processo de atacar o outro dessa forma, porque isso é um ataque, você não sabe o que a pessoa está passando, como é que ela vai receber aquilo ali, qual o processo que ela está vivendo que desencadeou naquilo ali. Vão ter pessoas que vai falar, aquilo vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro, não vai dar a mínima importância. Mas a grande maioria, eu tenho certeza que quando recebe um tipo de elogio desse, no momento faz aquele, né, até para não criar um constrangimento ali, finge, né, desconversa, brinca e tal, mas aquilo fica remoendo dentro da pessoa porque é um processo de dificuldade que a pessoa tem. E a outra também com outro processo de dificuldade, mas que não para fazer o auto-olhar, que de repente a outra pessoa que foi afetada já esteja até fazendo, a outra que atacou que não faz, ela prefere trazer a outra para o mundo dela de dificuldade, para as duas ficarem ali de mãos dadas e uma tentar confortar a outra. Na verdade isso não existe. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de falar. Eu sempre tive comigo de nunca, em hipótese alguma, quando eu encontro alguém, enfim, eu jamais falo característica de ninguém. A pessoa pode estar, sei lá, não importa a característica que ela esteja, mas eu jamais chego e vou falar, usar aquela característica física da pessoa, porque você não sabe o que ela está passando. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque a gente acaba ficando, a gente vira uma pessoa tóxica. A pessoa que faz muito isso, e ela faz sempre, e ela faz com todo mundo, porque aquilo vira um mecanismo de autodefesa dela mesma. É como se fosse uma autodefesa do seu próprio emocional. Ela não consegue dar conta dela e ela começa a se defender de todo mundo, mas só que atacando, que é a forma mais fácil que tem da gente se defender.
né? É atacar o outro. Então, a pessoa ela começa a atirar para todos os lados, ela fala isso para todo mundo, ela fica julgando todo mundo, fica reparando todo mundo. E se você for parar para analisar, ela acaba criando uma outra disfunção para ela, que ela fica cada vez mais presa nela mesma, né? Ela já tem um problema, já que ela não consegue lidar por conta própria. E ela cria essa outra prisão de julgamento, de ficar apontando, de olhando, de reparar, de querer ficar reparando, né? De querer se medir com a régua do outro. Então, olha como cria uma confusão emocional e mental na vida da pessoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita sabedoria para poder entender esses processos, muita maturidade, porque a gente acaba ferindo o outro, sim, muitas das vezes, sem saber, achando que a gente está sendo simpático, enfim, não sei. Então, é importante a gente parar e analisar essas questões para a gente não causar mais dano na vida das pessoas. E essa questão da palavra, a gente tem que vigiar o tempo todo, tudo aquilo que a gente diz, né? Para a gente realmente não prejudicar outras pessoas e também que a gente possa fazer esse movimento de olhar pra gente, entender a dificuldade que a gente tem. Porque a partir do momento que a gente começa a reparar muito no outro, a se comparar muito com o outro, a julgar muito o outro, a dificuldade está dentro de cada um de nós. Então, a gente precisa parar, olhar, entender, se libertar disso. Relacionamento não acontece dessa forma, de um querer ficar julgando o outro, apontando pro outro, comparando. Não. Tem que ser uma coisa construtiva. A gente tem que chegar pro outro, falar coisas que auxiliem o outro, que ajude, que vai trazer um benefício de alguma forma para aquela pessoa e não aliviar uma dificuldade sua do seu ego, uma dificuldade emocional que você tem. Tá bom? Então vamos atentar a isso, porque isso é muito sério, né? Isso é sério. A gente não entende a dificuldade das pessoas e a gente normalmente age dessa forma, às vezes até num tom de brincadeira, mas aquela brincadeira que pode ser para você. Para quem está recebendo aquilo, eu tenho certeza que não é brincadeira nenhuma, nem é nada engraçado, muito menos confortável. Tá bom? Então essa foi a reflexão que eu quis trazer com vocês hoje. Vamos parar, analisar, pensar 2 vezes antes de abrir a nossa boquinha para falar alguma coisa, tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.